Nossa pequena história começa no velho continente, na Itália dos Tipiani Titarelli, no século XIX, onde havia guerra pela vida e pela comida. Era a transição para o sistema capitalista, ainda com fortes influências feudais. A terra estava concentrada nas mãos de poucos, e quem tinha um pedacinho dela já não conseguia sustentar a família. O filho mais velho tinha o privilégio da herdade, os outros ficavam sem nada. Necessitava-se de fronteiras que o velho continente já não mais proporcionava. Eles atenderam então ao chamado da América. Informações obtidas na internet dão conta de que viagens da Itália para o Brasil naquela época demandavam mais de 40 longos dias de jornada. Além do deslocamento dentro do próprio país, havia as condições desumanas do navio e depois a viagem de trem até o destino. Muitas vezes, depois do trem, ainda sobravam longos trechos a pé ou em lombos de cavalos. Sofreram muito nossos antepassados. Apesar de intensas pesquisas, não se encontrou nenhum registro da chegada dos Titarelli e nem dos Tipiani pelo Porto de Santos. Segundo o filho mais novo da segunda geração dos Titarelli no Brasil, Mário, muitos vapores primeiro aportavam em terras argentinas para depois vir para o Brasil. Talvez a chegada dos Titarelli tenha acontecido por meio de algum barco não registrado, ou mesmo algum porto remoto que não mantenha registro de entrada. O mais provável, no entanto, é que o destino tenha sido mesmo o Porto de Santos e o registro extraviado. Ainda segundo Mário Titarelli, um dos filhos de Ubaldo, veio para o Brasil e depois retornou para a Argentina. Há duas certezas, no entanto. Os Tipiani e os Titarelli vieram da Itália por meio de vapor, que era, na época, a única forma possível de imigrante pobre entrar no país. Eles já vinham com um destino definido e o destino de Ubaldo Titarelli e família era trabalhar na lavoura de café, na fazenda do Sampaio Moreira, no município de Cajuru. Zigano dalla via triste appassionata che fai piangere il tuo violino tra le dita. Foram 5 os que chegaram no final da última década do século XIX. Ubaldo Titarelli e a esposa Maria Rampini, mais 3 filhos, Faustino, Ângelo e um terceiro de nome Enrico Titarelli, que, segundo Mário, se desgarrou para a Argentina por não se adaptar ao clima quente de nossa região. Ubaldo e família vieram para o Brasil, desceram no Porto de Santos, de lá eles foram já determinados para a lavoura, e cujo local foi designado Sampaio Moreira. Então, naquela época, vinha pela Mugiana, tinha as estações de Santa Rosa, fazia baldeação em Santos Dumont, pegava o ramal de Cajuru, passava aqui para Santa Rosa, Cajuru, Fazenda Malha, Itaoca e Sampaio Moreira. Em Sampaio Moreira eles radicaram na lavoura. E eles foram depois, retornaram para a Fazenda Malha, morando na Colônia Baixa. Aí conseguiu comprar uns terrenos aqui em Santa Rosa, porque eles mudaram para a cidade de Santa Rosa. Por não se encontrar registro da entrada dos Titarelli nos portos brasileiros, é possível supor até que a chegada de nosso pessoal tenha acontecido pela Argentina. Mário Titarelli ressalta, porém, que isso não aconteceu. Diz ter ouvido de seu pai Faustino que o tio Enrico vivia reclamando do calor na língua italiana.
chegando aqui no Brasil, é emoção. Desculpa. Chegando aqui pro Brasil, o Faustino logo se adaptou lá fazendo Sampaio Moreira, que é onde eles foram cuidar da lavoura, junto com o Anjola. O Henrique achou tropical do país brasileiro. Como eles tinham na viagem vindo da Itália, passaram na Argentina. E na Argentina era fresco, tempo frio. Quando chegou no Brasil, tropical significa que está muito calor, muito quente. Ele não se acostumou. Então ele voltou para Mendoza. Hoje ele é um grande industrial, um grande empresário na produção de vinho e azeite. Há realmente um Enrico Titarelli que fez fama e fortuna na Argentina. Informações no site argentino dão conta de que Enrico Titarelli nasceu em 1882. Na verdade, ele nasceu em 24 de fevereiro de 1889, na cidade de Gualdo Taldini, na Perúdia. Isto fica comprovado por documento emitido pelo cartório da cidade italiana de Gubbio. Há desencontro de datas sobre o nascimento e a chegada de Enrico na Argentina. O provável é que ele tenha permanecido por um tempo no Brasil, junto com os pais, para depois se aventurar para a terra de Los Hermanos. De qualquer forma, o irmão do Faustino e do Anjola foi patriarca de uma família muito importante por lá. Há informações de que ele introduziu o cultivo de oliveiras na Argentina, na província de Mendoza, cidade de Rivadavia, importando mudas da Itália. Depois, fundou a bodega Titarelli, produtora de um dos melhores vinhos argentinos. Interessante que, tal qual o irmão Faustino, Enrico teve 7 filhos, 2 dos quais com nomes iguais aos primos do Brasil, Itália e Mário. Foram 7 filhos argentinos do Enrico e 7 filhos brasileiros do Faustino. Quem sabe não somos tantos descendentes brasileiros quanto os argentinos. Córdoba, região onde ele fundou a vinícola na produção de azeite e vinho, que era o irmão do Faustino e do Anjola, que hoje, na família Titarelli, ele representa com seus filhos, porque nessas alturas ele já não tem mais a sua vida como foi do meu pai, da minha mãe, mas os seus filhos tocaram a vinícola e hoje são grandes produtores de azeite de oliva e tudo isso é fruto do trabalho, da pujança do povo italiano. De qualquer forma, este pedaço da família do desgarrado viveu sua vida lá na Argentina. Vamos tocar nossa vida do lado de cá, no Brasil. Depois de algum tempo na fazenda Sampaio Moreira, a família foi trabalhar para os Dumont, na fazenda Amália, fixando residência na Colônia Baixa. É possível imaginar as dificuldades para se viver no Brasil, no início do século XX. Havia muito trabalho e pouco dinheiro para sustentar os 5 componentes da família e mais os 7 filhos que chegaram com o passar do tempo: Pedro, Antônio, Itália, Righetto, Judite, Maria e Mário. O sonho, no entanto, era morar na cidade de Icaturama, antigo nome de Santa Rosa. O Baldo adquiriu pedaços de terras de amigos italianos até um total de 25 alqueires. Foi no sítio Titarelli que produziram riquezas suficientes para criar filhos e netos. Faustino continuou como empreiteiro na fazenda Amália e Anjola cuidava do sítio junto com o Baldo. Pedro, mais velho, administrava todas as atividades. Antônio era pedreiro, como seu pai Faustino, e construiu diversas casas da família. Itália trabalhava na roça.
Rigueto cuidava da máquina de beneficiar arroz. Judite, junto com Maria, ajudavam a mãe Contília na cozinha, nos cuidados com a roupa. Mário, mais tarde, ficou responsável pela linha de leite da Nestlé com Chevrolet verde, ano 1951. Uma vez adquirida a propriedade, foi determinado o serviço de cada um. Meu pai sempre foi pedreiro, profissão que o Antônio seguiu depois. Agora, no começo, era o plantio de café, retiro do gado, chiqueiro do porco, para guarda de porco, vendia para o seu Alonso e a Covelo. E a horta, que tinha o bananal. Tudo isso era proporcionado para que todos trabalhassem em conjunto. Depois, mais tarde, veio a máquina de arroz, adquirido a máquina de arroz. Quando ficou para tocar a máquina de arroz, o Rigueto. O Pedro ficou nos negócios, comprava arroz, negociava gado, enfim, trabalhava mais no negócio. O Anjola na lavoura, estercando o café, que fazia antigamente aqueles buracos beirando o café e punha esterco de gado. E se plantava milho também no meio da rua do café, onde colhia quiabo, colhia muita coisa também, se plantava tudo isso aí. Então cada um tinha um a fazer. Minha mãe vendia o leite, banana, ela tomava conta da entrada do dinheiro, o caixa era com ela. A Itália trabalhava na roça, ajudava a capinar. A Judite, a Maria ajudava minha mãe na cozinha, tinha que cozinhar para os trabalhadores da lavoura, então ia para a turma de casa. A Maria arrumava a cozinha e ajudava na cozinha. O Mário, queriam estudar o Mário Titarelli. Foi internado lá, foi estudando interno lá no São José de Batatais. Mas não aguentava ver o caminhão, queria motorista de caminhão. E acabou não estudando muito na época e foi trabalhar junto. Aí foi adquirido uma linha de leite, onde foi fazer linha de leite e levava meus sobrinhos, todos juntos para passear de manhã. Todo mundo falava da linha de leite. Então cada um tinha um a fazer. Eu comecei a cozinhar com 15 anos. Já cozinhava, já fazia comida lá, aquelas panelonas desse tamanho assim, as panelas enormes. Então aí depois fui aprender a costurar, a dona Dalva Mussolini. E vendi um pouco lá, a mãe falou, vai aprender a costurar. Aí depois tinha que sair, porque era uma semana eu na cozinha, uma semana a Tunica, que era minha cunhada, que era casada com o Pedro, né? Casada com o Pedro, meu irmão. Então, era eu uma semana e a outra uma semana. A semana que era eu saía lá da costura, 4 horas da tarde para vir em casa fazer a janta. Ela não fazia, minha cunhada, devia de fazer, mas não fazia. A tia Itália trabalhava na roça, vinha de tarde e... Aí ela passava roupa, né? Passava roupa, sua mãe passava roupa. Tinha a mulher que vinha lavar a roupa toda, nossa, nós não íamos tanto para lavar roupa. Nem eu, nem ela, nem a Judite, nem eu, nem a Itália. Tinha a lavadeira. A lua vem surgindo cor de prata no alto da montanha verdejante, a lira do cantor em serenata. A
A velha casa da Avenida Rio Branco, em Santa Rosa, permanece intacta, como na época dos velhos Titarelli. Perdura como um monumento a fazer relembrar o passado. A cozinha da família Titarelli era o principal lugar da casa, e nela havia um enorme fogão com um rabo voltado para o centro. A qualquer hora havia comida quente para os que entrassem ou para os que saíssem. Pouco se via a avó Contília, mantenedora da instituição, mas o fogo do fogão não apagava. Era como se fosse a perpétua chama que mantinha a família trabalhando. Trabalho tinha de montão na lavoura de café, no retiro de leite, nos pomares de laranja e jabuticaba, na roça de milho, no criame de porco, na máquina de beneficiar arroz, na linha de coleta de leite. Aliás, a respeito do criame de porco, conclamava com constância o velho Andiola. Filho de Onobesto, andare dare la erva pelos porcos. Num dos cantos da cozinha havia enfileirados 3 barris enormes, cada um com uma colher de pau, com parte do cabo para fora da tampa. As fantásticas nacas de pernil submersas na banha. Eram como icebergs no formato de pernil assado, panceta e torresmo. Não havia geladeira para as visitas dos diversos comilões de plantão. O lance era visitar o barril de vez em quando. A festa acontecia para valer quando a avó Contília tirava pedaços de pernil e porções de torresmo para enriquecer o almeirão cozido. Maria Titarelli, filha de Contília, que sempre ajudava no preparo da comida, é testemunha das façanhas culinárias da mãe. A mamãe fazia pão em casa, fazia rosca, fazia sabão, né? Fazia tudo. Tudo em casa. E a erva clara? Que? Almeirão cozido. Almeirão cozido. Apanhava aquele mundo de almeirão assim lá na horta, eu apanhava. E a Tunica, minha cunhada também. Aí depois ia lavar na casa baciona lá, lavava aquele almeirão, lavava, até sair bem limpinho. Para poder cozinhar, né? Para depois apertar e jogar torresmo, fritava aquele torresmo, punha um pouco de alho e jogava lá naquela arma. Uma delícia, nós gostávamos demais. Tudo passou muito rápido, e quando se percebeu, a nona estava de cama em virtude de uma queda, e o nono pigarreando sua tristeza pelos cantos. Ambos, cada um com seu jeito, adoravam os netos. Ela eternamente preocupada com o bem-estar da família, e ele, a enfiar a mão no bolso profundo em busca de trocados, adorava presentear os netos com um cruzeiro ao som de longas gargalhadas. Contília morreu primeiro, e Faustino entristeceu-se de tal forma que chegou a desaparecer pela cidade. Ninguém o encontrava. Alguém o viu, alguns dias depois, sentado no rabo do fogão, cabisbaixo e com o corpo trêmulo. Provável que estava a chorar. Jogou bocha e tomou Níger por mais 4 anos. Foi encontrado morto em sua própria cama. Nossos antepassados saíram de sua terra natal para encarar um mundo cheio de desafios. Saíram para não morrer de fome e porque precisavam de novas fronteiras para criar seus filhos. Mas saíram também porque foram corajosos, destemidos, tal qual os grandes exploradores. Como herança, para seus descendentes, mais que os bens materiais que muitos ajudaram e ajudam, deixaram exemplos de honestidade, de alegria, de orgulho, de perseverança e de crença no futuro. Nós, seus herdeiros, devemos ter como compromisso muito esforço e dedicação para não decepcioná-los. Eles nos observam lá do céu. Ela, preocupada. Ele, a gargalhar. Meu pedaço italiano. Carrego comigo um pedaço, aliás, um grande e importante pedaço.
Carrego comigo um tanto grande de italiano do centro da península, da Úmbria. Carrego também lembranças boas, ruins, porém, marcadamente, angústia. Carrego comigo um grande pedaço de angústia, de incômodo. Lembro-me de meu avô, a barba por fazer pela falta de tempo, tanto lhe dava na roça. Lembro-me muito de seu semblante triste, cansado, envelhecido em carcaça de 60 anos. Lembro-me de sua alegria contagiante, da intensa conversa muda no resteamento do alho e da cebola. Lembro-me de suas comemorações na partilha mensal da banha, da linguiça, do polastro. Recordo-me com carinho de minha avó com seu inexorável coque em grisalho. Recordo-me de seus olhos negros, profundos, insatisfeitos, graníticos. Recordo-me que, de tão profundos, se engravam-lhe dentro de suas grandes barcas. Recordo-me que nestas barcas estava toda a família embalada e protegida de mares revoltos. Imagino, só me é possível imaginar, a fome na origem, toda a crueza da travessia do Atlântico. Imagino toda a angústia, penúria, o refúgio religioso, a preocupação, a esperança. Imagino a chegada em terra estranha com língua diferente, recomeçando do nada. Imagino o cansaço, o desânimo, a batalha pela comida do dia a dia. Miro-me no espelho e reflete de lá uma pessoa que vai passando pela vida. Focalizo meus próprios olhos e vejo, com incômodo, uma pessoa que só herdou o bem. Ainda carrego comigo aquele pedaço de angústia, de impossibilidade da retribuição, que fosse um nadinha, um tantinho que seja, do muito que me permite desfrutar livremente daqui, de lá e por aí. Carrego uma pergunta que é uma forma de agradecimento e nunca me abandona. Mereço? Então, com certeza, tenho orgulho de todos os meus antepassados, principalmente de meus bisavós Ubaldo e Maria, meus avós Faustino e Contília, meu tio Angiola, meu tio Anjola, meu tio Henrico, por que não? Muito mais que isso, tenho esse orgulho não apenas dos meus antepassados, mas de todos os antepassados. Em verdade, o que tenho por eles é mais que orgulho. Tenho enorme admiração, muito respeito, constante reverência e profunda gratidão. É emoção. Tô bem assim? Tá ótima. Tira essa blusa, mãe. Não, tá bonita a blusa vermelha. Deixa o vermelho tá bonito.